Começando oficialmente, boa tarde a todos. Sou a professora Ayla, eu sou professora de língua portuguesa no Instituto Federal. Eu era professora aí do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, hoje eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo. Estou dando aula aqui de Sorocaba para vocês, e eu peço desculpas por só entrar atrasada, como eu disse, para quem entrou agora, porque eu estava sem luz aqui em casa, estava tentando conectar o WhatsApp para abrir o link aqui do Zoom, né, para poder dar aula para vocês. Pois bem, era para vocês terem tido aula de redação, parece ontem. Até me perguntaram aqui se eu ia dar aula de redação. A princípio, eu vou dar aula de língua portuguesa, ok? De acordo com a necessidade, se precisar de mais aulas de redação, mais para frente eu posso também dar aula de redação. Aí eu vou falar com o professor João para ver certinho, ok? Ok. Bom, vocês têm uma apostila de língua portuguesa e geralmente a gente trabalha com o material de lá, certo? Certo. E eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Ontem, a professora Giovana, ela já trabalhou o capítulo 2. Só me confirmem isso, quem estava na aula ontem, foi isso mesmo? Que hoje eu ia trabalhar o capítulo 3 com vocês. Aqui, ó. A parte 3 aqui. Isso que o professor João me passou, que vocês já tinham trabalhado essa parte 2, de interpretação de texto. Certo? Certo. Confirmam? Não estou escutando vocês. Oi? Sim. Ah, tá bom, então. Então, vamos à parte 3. Eu vou aumentar um pouco aqui. Para aparecer melhor para vocês. Aqui, ó. Parte 3. Atividades complementares. Texto 1. E como nascia? Diminuir um pouco aqui. Pronto. Estão enxergando bem? Tranquilo? Sim. Bom, e como nascia? Vou ler aqui para vocês. Destino é assim. Eu nascia num clima de glória. Ternura me envolvia. Até inveja. As colegas, com essa intuição própria das bolas, sentiam que não se tratava de mera questão de rotina. Quem havia chegado, quem bombeava, quem tão a sério me enchia, não era um simples e vil balconista, era o próprio destino. Havendo no recinto tantas bolas, cheias ou por encher, preparadas ou não, uma parecia pré-manipulada para aquele instante. Eu própria tive esse palpite, apesar da minha inexperiência. E agora? E agora? Pensei, enquanto o homem me colocava redonda e feliz no mostruário. Por isso, posso ver essa bola? Perguntou uma voz humana. Pois não, cavalheiro, disse outra voz. Olhei. O instrumento do destino, que acabava de entrar, me contemplava fascinado. O balconista me passou rápido para suas mãos. Estão vendo por quanto? Perguntou o simpático instrumento. O rapaz deu o preço. O destino aceitou. É minha, eu levo. Quer que embrulhe? Nem é preciso. Daqui a pouquinho ela começa a trabalhar. Pagou e saiu comigo, sem me dar tempo de um simples tchau às minhas colegas desempregadas, que morriam de inveja. Eu ia fazer o quê? Trabalhar em quê? Ainda não sabia. Mas um dos sonhos da minha vida já estava realizado.
O cavalheiro acabava de entrar comigo, todo lampeiro, num daqueles monstros que me enchiam a vista quando passavam em frente à loja, atropelando ou pondo o povo a correr. Orígenes Lessa, A Greve das Bolas, Rio de Janeiro, Lórdica, 1981, página 14 a 16. Bom, vamos lá, gente. Tem o texto 2, mas eu gostaria de comentar um pouco sobre esse texto, primeiramente. Vocês entenderam tudo? Deu para alguma palavra aqui que vocês não conheçam, que vocês queiram que eu fale o significado? O que Podem significa a falar. palavra... Vocês estão acompanhando aí na apostila? O que significa a palavra monstruário? Sim ou não? Professora, Eu não. qual é o... Tá tranquilo esse texto, Alô? então? Deu para entender? Professora? Ele é bem poético, por assim dizer, né? Por mais que fale de um assunto comum, Professora? ainda assim o autor ele utiliza assim palavras bem rebuscadas e uma Professora? forma poética para abordar esse assunto, para falar sobre esse assunto, para falar sobre a venda de uma bola, por assim dizer. Professora? Mas é bem poético. Professora? Por isso eu estou perguntando se ficou alguma dúvida ou se vocês entenderam claramente. Professora? Professora, Posso continuar? Gente, Professora? falem comigo, senão eu fico triste. professora, a A gente gente tá tava falando. falando. Ah, gente, ó, meu fone estava com defeito, por isso que eu não estava escutando vocês falarem. Agora eu estou ouvindo. Agora tá escutando? Tô escutando. Professora, o que é a palavra monstruário? Monstruário é aquele balcão de vidro que ficam as coisas nas lojas para aparecer. Quando você vai numa loja, tem um armário assim de vidro que você consegue ver as coisas que estão vendendo na loja. Aquilo lá a gente chama de monstruário. Ah, entendi. Ou ainda mais na parte da frente a gente chama mais de vitrine, né? Quando é na parte assim na frente da loja. Aí quando é lá dentro, a gente chama de monstruário, tudo que está ali aparecendo para você comprar. Qualquer objeto que está ali à venda chama monstruário. Por isso que tem pessoas, quando faz promoção nas lojas, eles falam assim, estamos liquidando os produtos de monstruário, estão com preço mais baixo, né? Porque são de monstruário, as pessoas pegam, às vezes enche de poeira, aí eles vendem mais barato. Entenderam? Ah. Qual é o significado também de ternura? Ternura. Sim. Ternura é, assim, delicadeza. Eu acho que o sinônimo seria delicadeza, ternura. Ele fala assim, a sua voz tem muita ternura, é uma voz, assim, doce, meio carinhosa, entendeu? Entendi. Seria igual delicado. Ternura seria mais ou menos como delicado, um sinônimo. Entendi. Bom, vou passar para o outro texto, então. Agora eu estou ouvindo vocês, tá? O meu fone estava desconectado aqui. Eu não estava ouvindo nada, estava mudo. Professora. Todo mundo gritando, todo mundo falando e eu não ouvindo nada, né? Essa professora aqui já começou com tudo hoje. Vai, vamos ao texto 2, então. Teco-teco. Teco, teco. Teco na bola de gude. Era o meu viver. Quando criança, no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava para valer. Não fazia roupas de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos. Era esse o meu mal. Com a mania de garota folgazã, em toda parte que eu passava, encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar,
Era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, eu vi meu nome ser falado, em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Pereira da Costa, Milton Vilela. Então, aqui é uma música, né, Teco Teco, uma música muito antiga. E aqui tem algumas palavras que eu acho que vocês vão perguntar o que significa. E até eu não sei o que significa, que é folgazã. Eu imagino, pelo contexto, que é uma menina muito agitada, ou pode ser que é outra coisa. Então, vamos ver aqui. Folgazã. Significado. Aqui, significado de folgazã. Vocês estão vendo? Estão vendo? Tá. Folgazã, folgazã é o feminino de folgazão. O mesmo que brincalhona, pândega, graciosa, magana, engraçada, fandagueira, femeeira, foliã, galhofeira. Então, seria brincalhona. Tá? Vamos aqui para esse primeiro significado. Brincalhona. Então, uma garota brincalhona. Aqui. Mais alguma palavra aqui que vocês não conhecem? Ou alguma frase que vocês não entenderam? Eu tô vendo, pera. Ok. Eu não sei se vocês conhecem esse termo papagaio. Soltava papagaio. É tipo soltava pipa? Isso, muito bem, soltava a pipa. Mas é que em algumas regiões do Brasil, a pipa é chamada de papagaio. Então, é uma variação linguística. Mas aí na região do Mato Grosso do Sul, a gente fala pipa, né? Tem até pandorga, não sei se vocês já ouviram pandorga. Lá em Corumbá, onde eu nasci, chamava pandorga. Oi, pode falar. O que é capela? 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 Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui, porque pode ter outro significado. Quando Tá aqui no texto? na capela. Quanto havia tá. festa, né? Capela é uma igreja um pouco menor. É uma igreja bem pequenininha, uma igreja católica bem pequenininha. Geralmente a capela, ela tem assim, era mais antigo, quando tinha uma vila, aí não tinha como fazer uma igreja grande, eles faziam uma capela, uma igreja bem pequenininha. Vocês já devem ter visto em cidades históricas tem capela. Ok? Podemos passar para o outro texto? Por mim, sim. Ok. Vamos para o texto 3. Nas outras aulas, os professores pedem para vocês lerem o texto? Ou eles que leem? Se alguém quiser. Alguém quer começar a ler, porque esse texto é bem longo, né? Olha. Bem longo. Mas é o último, tá? É o terceiro para a gente fazer os exercícios, ó. Não precisa ler o texto inteiro. Alguém lê aqui só essa primeira parte, aí depois eu leio um pouco, outra pessoa lê mais um pouco. Posso O que ler o vocês primeiro acham? parágrafo? Pode. Bernardo tem 5 anos, mas já sabe a existência do Japão. Ele aponta para o céu com o dedo. É atrás daquele teto azul que fica o Japão? Tenho de explicar-lhe que aquilo é o céu, não é teto nenhum. Mas então, o céu não é um teto do mundo? Não, o céu é o céu. O mundo não tem teto. O azul do céu é o próprio ar. O Japão fica lá embaixo e apontei para o chão. O mundo é redondo feito uma bola. Lá para cima país, não tem país mais nenhum, não. Só o céu mesmo, mais nada. Muito bem. Como é seu nome?
Isadora. Isadora. Muito bem, Isadora. Gostei muito da sua leitura. Lembrou da voz da minha filha. Só que ela ainda não sabe ler como você. Bom, vamos lá. Continuando. Ele fez uma carinha aborrecida, um gesto de desilusão. Então, este Brasil é mesmo o fim do mundo. Daqui para lá não tem mais nada. Difícil de lhe explicar o que até mesmo a mim parece meio esquisito. O mundo redondo, o Japão está lá embaixo, os japoneses de cabeça para baixo. Como é que não caem? Às vezes, andando na rua e olhando para cima, eu mesmo tenho medo de cair. Mas alguém quer ler esse parágrafo aqui, ó? Vou ler agora. Ok. Na primeira oportunidade, compro e trago para casa um mapa mundi. Um desses globos terrestres modernos, aliás, de fabricação japonesa, feitos de matéria plástica e que se enche de ar, como os balões. O menino não lhe deu muita importância. Quando apontei nele o Japão e a Inglaterra, o Brasil e os países todos, limitou-se a fazê-lo girar doidamente, aos tapas até que se desprendesse do suporte de metal. Logo se dispôs a sair jogando futebol com ele. Não deixei. Consegui convencê-lo a destruir outro brinquedo. O secador de cabelo da mamãe, por exemplo, que faz um ventinho engraçado. E assim que me vi só, tranquei no meu escritório para apreciar devidamente a minha nova aquisição. Muito bem. É a Rebeca que leu? Sim, Parabéns, Rebeca. Muito obrigada pela leitura, tá bom? Tava difícil, né? Tinha muitos verbos aqui difíceis. Eu vou continuar então. Com o mundo nas mãos, descobri coisas de espantar. Descobri que a Coreia é muito mais lá para cima do que eu imaginava. Uma espécie de penduricário da China, ali mesmo no costado do Japão. Antes de passar, porque é um texto muito longo, eu gostaria de saber se vocês sabem o que é o mapa mundi. Se vocês têm em casa, já viram? Eu já vi. E vocês gostam de brincar também, que nem ele brincou? é um globo terrestre? Isso. Ele é com um encaixe assim, e aí ele gira. Tem de vários tamanhos. É. Eu não tenho aqui, senão eu mostrava para vocês. Existem até luminárias assim em forma de globo terrestre. É bem legal. E dá vontade de brincar mesmo, de você ficar girando ele, né? Porque é redondo, então dá vontade de girar. Então, esse é o mapa mundi. E até aqui tá tranquilo? Eles estão tentando explicar que aqui é o Brasil e lá embaixo fica o Japão. E essa noção de que se a gente está em pé aqui, é como se eles estivessem de cabeça para baixo lá, né? É uma coisa engraçada que às vezes a gente não para pensar. Porque a Terra é redonda e quando aqui é dia, lá é noite. A gente viu isso pelas Olimpíadas no Japão. Os jogos eram praticamente todos de madrugada, né? Não sei se vocês chegaram a assistir. Bom, vou continuar então. Eu parei aqui no Japão. O que é que os Estados Unidos tinham de se meter ali? Tão longe de casa? O Vietnã nem me fale. Uma tripinha de terra ao longo do Laos e do Camboja. Aliás, a confusão de países por ali eu vou te contar. Tem a Tailândia e tem Burma. 2 países de pernas compridas. Tem a Malásia,
a Indonésia. A Tasmânia não tem. Pelo menos não encontrei. E esses países, ó, vocês já ouviram falar? Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar, com certeza, né? Sim. Mas aqui ele fala de uns países diferentes, né? Do Vietnã, fala Laos, Camboja. Aí aqui, ó, Tailândia, Burma, esse país Burma, nem eu nunca tinha ouvido falar desse país, Também Burma. nunca ouvi. Nunca ouvi também. Primeira vez. Olha, tem vários países que com certeza nós não conhecemos, hein? Por isso que é bom, depois dessa aula, peguem lá um mapa, quem tiver em casa, e comecem a pesquisar os países diferentes, que vocês nunca ouviram, como Burma. Vamos ver onde fica Burma. Deve ficar ali perto da Índia, imagino eu. Né? Tailândia, perto de Burma, então deve ser por ali. Malásia, já ouviram falar na Malásia? Não. Sim. Não. E Indonésia, que fica na Indonésia, Índia sim. também. Aqui a Tasmânia não tem. Não entendi por que ele falou isso. Eu acho que não encontrou a Tasmânia. Ô, prof, Oi, você já ouviu falar na Mesopotâmia? sim. Você já ouviu por conta da história, né? Que a gente aprende nas aulas de história. Então, que é algo bem. Eu até tenho vontade de conhecer a Grécia, toda essa cultura bem antiga, né? Roma, conhecer Roma, porque a gente aprende isso nas aulas de história, né? Deve ser muito legal você ver ao vivo lá tudo que você aprendeu nas aulas. Quem sabe, ó. Continuando, pelo menos não encontrei. Continua sendo para mim apenas a terra daquele selo enorme que tem em menino. Era o que tem. Peraí. Continua sendo para mim apenas a terra daquele selo enorme que em menino era o melhor da minha coleção. Ah, a Tasmânia, porque tem aquele bichinho da Tasmânia, que é do Looney Tunes. Oi, Diabo da Isabel. Tasmânia, prof. Isso, Diabo da Tasmânia. Exatamente. Essa parte. Essa fichinha que antigamente tinha uma brincadeira que era de tazo. Acho que vocês nunca ouviram falar. Que eram umas fichinhas redondas, assim, que vinha dentro do skin. E aí você juntava várias, na hora do recreio você brincava daquilo lá e tinha que virar com a mão. Os meninos que gostavam de brincar bastante. E tinha um desses selos que era do Diabo da Tasmânia, porque vem lá do desenho do Looney Tunes, né? Acho que é Paz o nome, prof. Por que a voz dela tá fina? Ai, prof, desculpa, é que eu uso efeito de voz. Aí eu esqueci de tirar. Ai, vocês, hein? Pera aí, gente, vamos lá. Ó, vamos lá, que a gente tem meia hora só. Deixa eu correr aqui. Peraí. Tava aqui embaixo. Tá. Eu vou colocar aqui em azul para vocês conseguirem acompanhar. Dou um piparote no mundo e ele gira diante de meus olhos, para que eu descubra o que é mais que tem. Outra confusão é ali nas Arábias, onde o pau anda comendo. Síria, Líbano, Saudi, Arábia, Iêmen e o diabo de um país cor-de-rosa chamado Hadramaut, de que nunca ouvi falar. Estou ficando bom de geografia. Olha, eu também nunca ouvi falar. Olha que esse outro país novo, gente, ó. Hadramaut. Nossa, prof. Nunca ouvi falar. Posso ler o próximo parágrafo, prof? Pode sim, claro. Aqui, ó. Vou colocar aqui. A senhora Duvido- ia ler? Duvido que alguém me diga onde fica Andorra. A última pessoa a quem eu perguntei me disse que ficava nos limites de Asnavor, pois fica logo aqui, encravada entre a França e a Espanha.
Um paizinho de nada, vê que pode. E fez aquele sucesso todo no Festival da Canção. Em compensação, a Antártida. Antártida é muito maior do que eu pensava. Ocupava quase todo o Polo Sul. É bem no centro dela que eu tenho de soprar para encher o mundo. Isso mesmo. Porque parece que é tipo uma bola, assim. Que como se fosse uma boia de encher, né? Deu a entender isso. E aí, bem ali onde está a Antártida é onde tem o furinho para encher o mapa mundi. Por isso que ele falou isso. Posso Oi, ler essa parte? pode? Essa parte aqui, né? Pode ler. Pronto, pode ler. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Tá ouvindo? Assim. De repente me veio uma ideia meio paranoide. De tanto apalpar o globo de plástico, ele acabou meio murcho. Acho que o ar está se escapando. E quando me disponho a enchê-lo de novo, meu sopro, de novo, imagino que eu seja um ser imenso solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com meu sopro. O nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no cosmo, e do tamanho desta que tenho nas mãos, é que os astronautas devem tê-lo visto da Lua. Uma linha esfera de manchas coloridas, com seus oceanos cheios de peixes e singrados por navios. As cidades agarradas aos continentes, ruas cheias de automóveis, em casas cheias de gente, o ar arriscado de aviões, de gaviotas e de urubus, tudo isso pequenino, insignificante. O microscópio, os homens se explorando mutuamente, se maltratando, se assassinando para colher um segundo de satisfação ao longo dos séculos de história. Não mais que alguns minutos em face da eternidade. Que aventura mais temerária, a de Deus, escolhendo caprichosamente este lindo e insignificante planetinha para ele enviar através dos espaços o seu filho feito homem com a missão de redimir a nossa Pobre humanidade. Muito bem. Obrigada, Isabelle. Para finalizar, ó, faço votos que tenha valido a pena e que um dia ela se veja redimida. Até lá, este mundo não passará mesmo de uma bola, como esta que meu filho, irrompendo alegremente no escritório, me arrebata das mãos e sai chutando pela casa. Fernando Sabino. Deixa o Pedro falar. Rio de Janeiro, Record, 1976. Fernando Sabino é um grande escritor, ele escreve várias crônicas muito interessantes que falam sobre coisas do cotidiano. E essa não foi diferente, né? Uma crônica, por isso que é tão comprida, geralmente uma crônica tem em torno de uma página, e fala sobre o assunto do cotidiano, fazendo essa relação com o planeta Terra, né? O que tem em comum esses três textos, gente? Eles falam de uma palavra específica que se repete nos três textos.
Qual Rio de é? Janeiro? Rio de Janeiro? Não. Não é Rio de Janeiro. Mundo? Não. Aqui não falou de mundo. Aqui também. Aqui é a venda de o quê? Esse primeiro texto. O que foi vendido aqui? Humanos? Não, foi um brinquedo que foi vendido. E Bola. quem comprou? Bola. Muito bem. E aqui Bola. fala bola de gude. E aqui fala Bola. bola lá. Olha aqui no final. Ó. Até lá, este mundo não passará mesmo de uma bola. Então, os três Bola. textos têm algo em comum. Falam sobre bola. Viram? Então, vocês já Sim, conseguiram fazer uma pré-interpretação de texto aí. Oi, pode falar. Agora, vamos às questões, então, relacionadas a esses textos. Vamos. Alguém perguntou aí sobre o horário da nossa aula. Me passaram que a nossa aula até 16h50. Então, a gente tem 47 minutos, de acordo com o horário aqui de Campo Grande, prof. Isso. Isso mesmo. Não vai dar tempo. Nós temos que terminar essas questões, gente. Vamos lá. Primeira questão. Sobre o texto 1. Sobre o texto 1, tá bom? Marque a resposta correta. Segundo o texto lido, pela expressão o instrumento do destino, pode-se entender que se trata de, letra A, uma expressão equivalente a era uma vez, B, um balconista que colocava a bola no mostruário, C, uma maneira de o narrador se dirigir aos leitores, D, a forma própria de um diálogo formal da autora, ou E, um provável comprador que interroga o balconista. Vamos voltar lá ao texto para a gente relembrar essa parte? Então, ó, a expressão, é para a gente analisar essa expressão, ó, o instrumento do destino. Vamos lá no texto 1. O destino é assim. Eu nascia num clima de glória, ternura me envolvia, até inveja. Vamos ver onde fala aqui dessa parte do destino. Mais pra cima, prof. Acima? Aham. Aqui era o próprio destino. Quem havia chegado, quem bombeava, quem tão a sério me enchia, não era um simples e vil balconista, era o próprio destino. Havendo no recinto tantas bolas, cheias ou por encher, preparadas ou não, uma parecia pré-manipulada para aquele instante. Eu própria tive esse palpite, apesar da minha inexperiência. Mas cadê? Aqui, olhei, tá, bem aqui, olhei. O instrumento do destino que acabava de entrar me contemplava fascinado. Bem aqui, o instrumento do destino. Então, aqui está perguntando. O que seria essa expressão? Uma expressão equivalente a era uma vez? Não. 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 Então, não é a A. Um balconista que colocava a bola no monstruário? Não. Não. Não, porque ele já tinha colocado nesse momento, né? Uma maneira de o narrador se dirigir aos leitores? Não. Não. A forma própria de um diálogo formal da autora? Eu acho que sim, eu acho que é. Ou, ó, a gente viu que não é a A, não é a B e não é a C. Ou a E, um provável comprador que interroga o balconista. A D. A D. D. Bom, olha aqui. Vamos lá, pode ser a D e pode ser a E.
Ó, o instrumento do destino que acabava de entrar me contemplava fascinado. O balconista me passou rápido para as suas mãos, ó. Então, eu sou a bola falando, fazendo esse diálogo aqui. Toda essa história é a bola que está falando, né? Que ela foi enchida, foi colocada no monstruário e tudo mais. Aí chegou alguém na loja que ela fala assim: o instrumento do destino que acabava de entrar me contemplava, me olhava. Eu sou a bola, fascinado. O balconista me passou rápido para as mãos dessa pessoa, o instrumento do destino. E aí? Deu para entender agora? Sim. Então é a E. É a E, né, gente? Um provável comprador que interroga o balconista. É porque ele usa esses termos, destino, instrumento do destino, enfim. Eita, gente! Preciso colocar um monte de mensagem aqui, eu tinha 30 mensagens. Então, é a letra E, ok? Vamos para 2, então. Vocês viram que na interpretação de texto, às vezes, no primeiro momento, a gente se engana e acha que é uma outra resposta. Por isso que é importante a gente voltar, reler o texto, para a gente ter certeza absoluta de que é aquela resposta, porque uma resposta errada faz diferença na pontuação final, ok? 2. Marque a afirmação incorreta, ou seja, errada. Segundo o que você leu no texto 1, ainda sobre o texto 1. A protagonista está descontente, a protagonista, no caso, é a Paula, tá bom? Está descontente de tudo na vida por causa da inveja que a envolve. Ou B, a protagonista consegue realizar uma das aspirações de sua vida, ou um dos sonhos que ela tinha. A protagonista, apesar de inexperiente, mostra-se bastante otimista em relação ao seu futuro. D. A protagonista, segundo o tom otimista do texto, está destinada à glória. E. A protagonista era alvo da inveja das colegas que continuavam desempregadas. Qual está errada? A. Alguém mais acha que é a A? Quem mais acha que é a A? Eu acho que é a também. A C? Ah, não, é incorreta, prof. É incorreta, isso. Ai, eu pensei que era correto. Não, a errada, que não tem a ver com o texto. Que não. Ó, lá no começo do texto, ela fala da inveja, né? Letra Vê, ó. Destino é assim. Fala. Eu nascia num clima de glória. Olha aqui, ó. Eu nascia num clima de glória. Já falou de glória aqui. Ok? Ternura me envolvia. Até inveja. As colegas, com essa intuição própria das bolas, sentiam que não se tratava de mera questão de rotina. Pro. Oi. O que é ternura? Ternura é delicadeza. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Vamos colocar aqui, ó. Ternura para... porque ela não ligava para a inveja das amigas dela. Sim. É, porque aqui fala que ela está descontente com tudo na vida, ó. Fala que ela está descontente com tudo na vida. Em algum momento ela fica reclamando da vida? Ela pensa negativo? Ela reclama porque ela está na loja? Ela reclama porque alguém comprou ela? Não. Tanto que o começo do texto ela fala ali que ela está destinada à glória. Então, quer dizer, ela tem um pensamento mais positivo. Então, nesse caso, a resposta correta seria a A mesmo, que é a única que está incorreta, porque em nenhum momento ela se mostra descontente com
com tudo e ainda mais por causa da inveja. Não foca, o texto não foca nessa questão da inveja, só comenta um pouquinho ali no começo, mas no decorrer do texto não fica voltando nesse assunto, entenderam? Então, vocês acertaram muito bem a letra A. Eu vou colocar aqui ternura, ou significado de ternura. Meiguice, qualidade do que é terno e afetuoso. Afeto, leve tristeza também. Pode ser em alguns casos, tá? Depende do contexto. Vamos para a questão 3, então. Ó. Pode-se dizer que a ideia principal do texto 1 é... Qual é a ideia principal do texto 1? Gente, vamos ver se vocês conseguiram sacar isso, conseguiram entender isso. Olha, pode-se dizer... perdão. A vida de uma bola independe de sorte. D. O futuro das bolas está subordinado a uma questão de rotina. C. O nascimento de uma bola está condicionado a fatores como glória, ternura e inveja. D. A vida de uma bola faz-se independente de sua vontade. É determinada pelo destino. E. As bolas são donas de suas vidas. A D? A vida de uma bola faz-se independente de sua vontade. É determinada pelo destino. Eu não entendi muito. Nem eu, professora. Tá, ó. Ali no texto, aquele primeiro texto de bola, da bola. Esse aqui, ó, tá? Que é a bola falando. O que ela mais fala aqui no texto? Entenderam? O que ela fala mais? Aí aqui, ó, fala, destino é assim. Aí depois fala aqui embaixo, ó, era o próprio destino, aqui nessa parte, ó. Depois, lá embaixo, ela fala, o instrumento do destino que acabava de entrar me contemplava fascinado. Aí, pagou e saiu comigo, sem me dar tempo de um simples tchau às minhas colegas desempregadas, que morriam de inveja. Ó, aqui fala das colegas desempregadas, né? Tem a ver com a questão anterior. E eu ia fazer o quê? Trabalhar em quê? Ainda não sabia. Mas um dos sonhos da minha vida já estava realizado. O cavaleiro acabava de entrar comigo, todo lampeiro, num daqueles monstros que me enchiam a vista quando passavam em frente à loja, atropelando ou pondo o povo a correr. Tá, então, deixa eu só fechar esse aqui. É a C. Aí vamos voltar lá. Voltamos aqui. Então, essa pergunta é assim, esse texto, ele fala da bola, sim, mas a bola é relacionada ao quê? O que mais fala nesse texto? Tá bom? Para quem estava em dúvida. Fala que a vida de uma bola, ela independe da sorte? Fala disso? Não. Ou ela depende da sorte, né? Independe quer dizer, não tem nada a ver com sorte. Mais ou menos isso. A vida da bola não tem nada a ver com sorte. Dela ser comprada ou não. B. O futuro das bolas está subordinado a uma questão de rotina. Em algum momento fala dessa questão de rotina ali no texto? Não. Não, né? Então, por isso, não tem muito a ver. O nascimento de uma bola está condicionado a fatores como glória, ternura e inveja. Foram 3 coisas que falaram ali no texto, né? Sim. E outra questão aqui. A vida de uma bola faz-se independente da sua vontade. Então, independente da vontade da bola, como é determinada a vida dela? Pelo destino. Ou as bolas são donas das suas vidas. Acho que em nenhum momento falou isso, né? Que elas são donas de suas vidas. Então, aqui, eu ficaria entre a C e a D. E qual que vocês acham que é a mais certa? Porque, assim, quando a gente fica em dúvida entre 2 questões, a gente tem que marcar a mais certa. Às vezes, uma palavrinha
na alternativa faz diferença. Eu acho que é C, professora. Eu acho que é C. Então, ó, o que está mais completo, vamos na que está mais, nas que está mais completo. Inclusive, o nome do texto é Quando eu nasci e como nascia. E como nascia. Então, aqui está falando das 3 coisas que envolviam o nascimento da bola. Que glória, ternura e inveja. Exatamente o que está ali na questão C. Então, a questão C é a correta. Se a gente analisar ali o título, a gente analisar o que for falado ali no início do texto, na introdução do texto, é isso que dizia. Por mais que fale de destino, mas não é só destino que foi tratado ali no texto. 4. Com relação aos personagens do texto 1, podemos afirmar que a personagem principal é o destino, numa narrativa unipessoal, onde só ela fala. B, a bola é uma personagem secundária, num texto que apresenta foco narrativo interno, primeira pessoa. C, personagem principal e narrador se fundem numa narrativa em primeira pessoa. D, a personagem principal é o narrador protagonista, representado pela bola. E, observa-se uma macrosintaxe textual, que desloca o narrador para a função de personagem. E aí, gente, qual é a correta? A D, professora. Essa tá bem clara, eu acho. D. É a D. A D. D, muito bem. A resposta correta é a letra D. A personagem principal, ela é ao mesmo tempo narrador e personagem. E quem é? A bola. Ela que conta toda a história, ela que narra a história, ela que coloca ali faz as falas, né? Do texto. Tudo é a bola. Ok? Isso foi sobre o texto 1. Até aqui, ó, da 1 a 4, vocês acertaram todas as 4, acertaram 3, vão contando aí, tá? Vão computando quanto vocês acertaram no final. Sobre o texto 2 agora, esse texto aqui, ó, da bola de gude, teco-teco. Teco-teco, que fala um pouco de cada coisa, né? De brincadeira e tudo mais. Vamos lá. Sobre o texto 2, marque a resposta correta. Com relação ao texto 2, temos como correta a seguinte afirmativa. A. O poema lido é descritivo, pois expõe minuciosamente detalhes da infância. B. O poema lido é descritivo, pois argumenta sobre teses acerca da infância. C. O poema lido é narrativo, pois conta a trajetória de um eu poético feminino a partir de sua infância. D. O poema lido é narrativo, pois expõe a infância e a adolescência através de universos descritivos. O poema lido é um texto de opinião, pois argumenta sobre teses acerca da infância através de contextos excludentes. Vamos voltar ao texto, né? Vamos voltar ao texto para ver se ele é descritivo, narrativo ou narrativo. Vamos lá. Vou deixar aqui um pouco para vocês analisarem. Vou só fechar minha porta aqui.
E aí, gente, conseguiram identificar? Ó, vou ler rapidamente. Teco, 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 teco. Teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança, no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava para valer. Não fazia roupas de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste e soltava papagaio. Até meus 14 anos, esse o meu mal. Com a mania de garota folgazã, ou seja, brincalhona, em toda parte que eu passava, encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, eu vi meu nome ser falado, em todo canto, em todo lado. Até por quem nunca me viu. E hoje, a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Bom, então a questão aqui, questão 5. Esse poema é o quê? É descritivo ou é narrativo? Ou ainda é um texto de opinião? Eu acho que é B. B de bola? D. Professora, qual é a 3? A D de dado. A 3 é a resposta? É. C, ficou a C. C. 3, C. Aí a 4 é a D, né? A 4 é a D, sim. Ah, tá. Então, falaram aqui que a letra D é um texto narrativo, pois expõe a infância e adolescência através de universos descritivos. Pode ser também a C, né? É narrativa aqui, ó. Ambos são narrativos, tanto a C, a opção C, quanto a D, né? Mas aqui na primeira fala que conta a trajetória de um eu poético feminino, em vários momentos colocado isso, que é uma menina, uma garota, a partir de sua infância. E na D, fala também que é narrativo, mas que expõe a infância e a adolescência, não só a infância, mas também parte da adolescência, através de universos descritivos. É a C. É a C, então. É a C. C. Mais alguém acha que é C? Nicolas? Eu. Isadora? Isabelle. Isabelle? É que Eu tem acho uma que é C Isadora aqui também. embaixo. C também, Isabelle, acho que é C. Ó, não é a A, porque não é um texto descritivo. Nem a A, nem a B, tá bom? Não é a E, porque não é um texto de opinião. Então, tipo, eu ficaria entre a C e a D, porque conta uma história. Então, é narrativo. Narrar é contar uma história, né? Então, conta uma história. Letra C. Só- Ó, gente, acredito que seja... Acredito que seja a letra C, prof. Eu também acredito que seja a letra C. Essa aqui, ó, vamos marcar a letra C, mas depois eu vou confirmar se é a C mesmo, tá bom? Eu vou olhar no gabarito certinho para ver se é a letra C, combinado? Porque eu não tô com o gabarito aqui. Não tô com o gabarito aqui. Aí depois eu Ok, confirmo prof. para vocês se é a C ou a D, porque pode ser que por conta dela falar ali um momento que até os 14 anos dela, pode ser que considere aqui infância e adolescência. Mas essa questão, acho que de através de universos descritivos que Então, pega nessa questão, né? Porque não letra tem C. muita descrição. Se é uma narração, ou é narração ou é descrição, não é verdade? Então, por isso seria a letra C. Tá, vamos para 6, então, porque daqui a pouco acaba a nossa aula, né?
6. Podemos afirmar que um dos temas que perpassam o texto Teco-Teco, que é o segundo texto que a gente está analisando, é letra A pobreza dos meninos, B, a passagem do tempo, C, a solidão do poeta, D, a atuação dos políticos, ou E, a carência alimentar. A letra B. B, todos concordam? Essa tá bem fácil, né, gente? Sim, Pro, concordo. Essa tá bem fácil, porque as outras coisas não tem nada a ver. Então, fala ali da passagem do tempo, né? Porque já é adulta a pessoa, virou uma cantora, e ela fala ali de como foi a infância e a adolescência. Então, fala do tempo. Ah, alguém colocou aqui, a Isadora colocou. Eu esqueci que dava para colocar isso. Obrigada. Dá para colocar. Oi, querida. Vou colocar aqui na frente. Pronto. Ok. 7. É correto afirmar que, em relação ao eu lírico do poema, os versos, quando havia festa na capela do lugar, e uma outra parte, era a primeira a ser chamada para ir cantar, denotam o quê? Letra A, sabedoria, gratidão, medo, subserviência ou popularidade. Popularidade. E. Vou colocar aqui subserviência só para a gente ver. Ó. O que é subserviência? Característica ou condição do que é subserviente. Ai, obrigada, dicionário. Você explicou tudo, né? Sujeição, servil à vontade alheia. Submissão voluntária a alguém ou a alguma coisa. É como se fosse servir a alguém, né? Ser servo de alguém. Ato ou efeito de bajular, adulação, bajulação, quando alguém fica bajulando outras, ou seja, alguém ficava bajulando ela, ou ela ficava bajulando alguém, enfim, nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Popularidade, eu acho que está bem claro isso, né? Porque aqui se falava... Popularidade. Quando havia festa na capela, eu era a primeira a ser chamada para ir cantar, quer dizer que ela era muito popular, muito conhecida lá onde ela morava. Acabou a aula já, gente? Poxa vida! Eu acho que sim, prof. A senhora disse até 4h50 ou até 4h40? 4h50. Ah, tá. Então tem ainda 9 minutos. Ah, tá. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. Vamos lá, rapidinho. Marque a alternativa na qual o vocábulo destacado tem a mesma classe gramatical de viver em era o meu viver. Então, o vocábulo, a palavra destacada, que está em negrito, é viver. Então, vocês vão ver essas outras orações e ver qual tem o mesmo sentido dessa frase, tá bom? Era o meu viver. A, viver bem era tudo o que eu queria. B, viver e não ter a vergonha de ser feliz. A felicidade dela era enorme. D, sofria porque vivia só. Ou E, vivia para sofrer. Qual dessas vocês acham que é? A C. A felicidade dela era enorme. Era o meu viver.
Era a minha felicidade, era a minha alegria nesse sentido, né? Sim. Ó, peraí, deixa eu fechar aqui rapidinho, peraí. Gente, quando a professora passar a questão, tirem os riscados, tá bom? Só voltando aqui para a gente ver essa parte de era o meu viver para entender no contexto. Aqui, ó. Teco, 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 teco na bola de gude. Era o meu viver quando criança no meio da garotada. Só para vocês entenderem o contexto. Era o meu viver. Viver bem era tudo o que eu queria. Não é esse viver. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Nada a ver, né? A felicidade dela era enorme. Sofria porque vivia só, ou sempre ficava só, mas não era esse sentido ali do texto. Vivia para sofrer. Para mim, também a resposta seria a letra C. Todos concordam? Sim. Sim, professora. Ixi, sumiu aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá confundindo tudo, né? O povo não tira os negócios quando a senhora passar a questão e dá nisso, né, prof? Tá, aqui. Então, ficou a letra C, tá bom? Era o meu viver, era a minha felicidade, era o que eu me alegrava. Então, ficou no sentido de felicidade. 9. As palavras e expressões podem assumir livres e amplos significados, que podem ser desprendidos ao longo do texto ou em trechos isolados, nas quais elas apareçam. Isso acontece com a expressão botando a boca no mundo. Sabendo disso, marque a afirmativa incorreta. Deixa eu voltar aqui. Pronto, para tirar aqui e dar para baixo. Pessoal, vamos vendo aqui a 9. Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Essa botando a boca no mundo é do texto 3, tá? Letra A. Narrador também utiliza a expressão em seu sentido literal, denotativo para expressar a ação de encher de ar o globo de plástico representa o mundo. B. O narrador também utiliza a expressão em seu sentido figurado. Literal quer dizer o sentido real, botando a boca no mundo, no sentido que realmente significa. Sentido figurado quer dizer assim uma metáfora, um outro sentido diferente, que geralmente os poetas utilizam, né? Uma palavra significando outra coisa, como uma fome de leão, seria um sentido figurado para leão. Utiliza a expressão em seu sentido figurado, conotativo, ou seja, ao botar a boca no mundo, ele aproveita o texto para reclamar de certas atitudes do ser humano, como a mania que os homens têm de se explorarem mutuamente. C. O narrador apenas utiliza a expressão para deixar claro que o menino, ao manusear o globo, não teve o devido cuidado, fazendo murchar. Dessa forma, ele, o narrador, precisou botar a boca no mundo para encher. D. O narrador imaginou-se, por instantes, como um ser imenso solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com seu sopro, sendo que ele mesmo considerou essa ideia meio esquisita. Ou E. Todas as afirmativas acima estão corretas. O que ele quis dizer com essa expressão botando a boca no mundo? A Isadora marcou a B. Vamos voltar lá no texto só para a gente ter certeza? Vamos lá, na parte que ele fala que botou a boca no mundo. Eu acho que é lá embaixo que ele fala isso.
Ele quer dizer que ele foi pro mundo? Peraí, vamos. Aqui, ó, botando a boca no mundo, ó. De repente me veio uma ideia meio para. Peraí, vou colocar aqui. Uma ideia meio paranoide. De tanto apalpar o globo de plástico, ele acabou meio murcho. Acho que o ar está se escapando. E quando me disponho a enchê-lo de novo, imagino que eu seja um ser imenso, solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com meu sopro. O nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no cosmos, do tamanho desta que tenho nas mãos e que os astronautas devem tê-lo visto da Lua. Enfim, essa parte aqui. Tá, vou voltar lá. E aí, partindo desse pressuposto, partindo desse trecho, o que vocês colocariam? Mudei de ideia, prof. Sim, pela parte ali do texto que a gente analisa, a que mais se aplica é a letra D, né, gente? Sim. E ele fala, né? Ele explica isso. Então, resposta correta seria a letra D. Achei que é isso mesmo, seria a letra D. E só para finalizar, ixi, gente, ó. Prof, Ah, oi, pode a falar. Júlia levantou a mão ali. Pode falar, Júlia. Mas Já já deu foi, horário, mas né? eu tirei minha dúvida. Ah, tá. Tudo bem. Vamos deixar isso aqui para a próxima aula? Ou vocês querem responder essas duas? Só faltam duas. Podemos deixar para a próxima aula? Tá bom. Então. Se a senhora Agora- quiser resolver agora, prof, rapidão, dá pra gente resolver. Poxa, gente, olha, eu acho que era para eu falar da aula 3 para vocês, ó. De sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, gente. Ai, meu Deus, não era para fazer os exercícios, era para explicar esse aqui, ó. Tá bom, ó, na próxima aula, sexta-feira que vem, eu explico sobre isso, tá bom? Eu confundi, eu achei que era para fazer o texto 3, tá? Tudo bem, prof, acontece. Ó, as relações de sentido entre elementos de um texto muitas vezes fazem com que a interpretação de um termo dependa do outro ao qual faz referência. A significação do advérbio lá em faço votos que tenha valido a pena e que um dia ela se veja redimida, até lá esse mundo não passará mesmo de uma bola. Estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de oposição, tempo, lugar, alternância ou adição. Esse até lá, esse lá, ele tá dando a ideia de quê? De oposição de ideias, de tempo que vai passar, de lugar, de alternância, ou na verdade, a alternância seria o ou, né, gente? Ou uma coisa ou outra. Ou adição de ideias. Qual vocês acham que é, gente? Tempo, prof? Tempo, mas alguém acha que é tempo? Tempo. Isso mesmo, até lá, o tempo, futuramente, né? Então, até lá, tempo, letra B. Então, a 10 é a letra B, ok? E a última, 11, o ar riscado de aviões, de gaivotas e de urubus. Nesse fragmento, o vocábulo sublinhado está, esse riscado, no sentido conotativo, indicando marcas em forma de linhas na superfície, no sentido conotativo, indicando rápida passagem, produzindo uma impressão de risco,
C, no sentido denotativo, ou seja, o sentido real, né, que significa um riscado, indicando esboço, projeção, desenho, ou indicando fricção, marca, risco, no D, ou E, indicando marcas, desaparecimento, vazante ou vestígio. Qual vocês marcariam aqui? Na 11. Tô pensando, prof, tô pensando. Tudo bem. Essa é complicada, né, gente? Gente, o que está acontecendo aqui no chat, essa conversa paralela? O Nossa, Nicolas falando que o povo quando é eu chato. olho aqui, quando eu olhando aqui, o que ele está falando? Que a aula é chata? Não, que o Arthur e a Rebeca são chatos, eu acho. Eles não estão falando nada, estão prestando atenção na aula, gente. Então, ele tá falando que eles são chatos, supostamente, por ele estar prestando atenção na aula em vez de estar conversando no chat junto com ele. Nicolas, vamos prestar atenção na aula, Nicolas. Vamos lá, gente, vamos terminar isso aqui, que já está passando o nosso horário, né? O que vocês colocariam aqui? Alguém já tinha marcado a letra B aqui. Alguém tinha marcado a letra B, que já tinha essa Foi ideia. sem querer, prof. Ah, tá. Mas eu acho... Tá bom, deixa eu marcar aqui. 10 segundos. Prof, eu acho que é a letra B. A Isadora marcou a letra B. É isso mesmo, gente. Acho que eu também tô, Pro. A resposta correta é a letra B. Porque aqui esse ar riscado de aviões. Não tem como você fazer um risco no céu, né? Então, é esse sentido, ar riscado, que ficou com uma marca de risco por conta do avião ser rápido, as gaivotas, os urubus voarem muito rápido. Oi. Eu eliminei a letra A porque aviões não andam em uma superfície. Sim, essa superfície aqui não tem nada a ver. E eu tirei simplesmente as outras por causa que o riscado já fala no sentido conotativo. Sim, exatamente. Então, as outras três a gente elimina só porque está escrito denotativo, né? Que aqui o riscado está no sentido conotativo, aí a gente fica entre a A e a B. E realmente, quando fala ali de superfície, o céu não é uma superfície, o chão é uma superfície, né? Bom, gente, mas é isso, tá? Muito obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. A gente terminou essa interpretação de texto. E aí, na próxima aula, eu passo um conteúdo para vocês, porque eu acho que eu me enganei. Eu vou confirmar depois com o João, porque é a minha primeira aula, então posso ter confundido, tá bom? Foi um prazer dar aula para vocês, conhecê-los, e a gente se vê na próxima sexta, tá bom? Tchau, tchau. Professora. Tchau, bom final de semana. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, vozinha. Fininha.